Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos dando início a mais um estudo semanal. Hoje com um capítulo do livro Pão Nosso, o livro que está aqui representado na imagem aqui no canto superior direito do vídeo. E o título é o capítulo Nutrição Espiritual. É uma passagem da carta de Paulo aos Hebreus, o capítulo 13, o versículo 9, que nós vamos ler agora, e depois vamos explicar um pouco o tema interessante do capítulo, que Emmanuel nos traz aí importantes reflexões. Bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com manjares que de nada aproveitaram os que a eles se entregaram. Então, essa é a frase que está lá no capítulo 13, versículo 9 da carta de Paulo aos Hebreus, e o trecho que Emmanuel se baseou para nos trazer aí os ensinamentos do capítulo de hoje. O importante é que o título já deixa claro para nós o tema, que é o alimento da alma, o alimento do espírito, que assim como o alimento do corpo físico, é essencial para que nós possamos processar a nossa caminhada evolutiva. Nós trouxemos alguns destaques que nós vamos colocar aqui na sequência e vamos comentando aos poucos, como sempre fazemos, os pontos que são importantes aí para a nossa reflexão e que nós conseguimos trazer aqui do estudo que Emmanuel nos oferta no livro Pão Nosso. Então, Emmanuel abre colocando essa frase, esse destaque que eu achei importante trazer para nós. Há vícios de nutrição da alma, tanto quanto existem na alimentação do corpo. E essa é uma realidade, porque nós certamente temos aí vários vícios de alimentação do corpo físico. Aí colocando uma imagem importante, que é até o lema da nossa casa, da Casa de Maria Nunes, a Sociedade Espírita Maria Nunes, o pão e o livro. Vai ser muito importante para nós aqui hoje essa simbolização do lema da nossa casa, na representação do pão como alimento do corpo físico, e o livro representando aí, o conhecimento que edifica, que eleva, como o alimento espiritual, que nós vamos falar muito aqui no capítulo de hoje. E assim como nós temos os maus hábitos alimentares, que Emmanuel chama de vícios de nutrição do corpo, nós também os temos na nutrição da alma. Então, assim como nós nem sempre somos capazes de nos alimentar saudavelmente, o que deveria ser certamente o melhor, o mais inteligente, o certo a se fazer, sempre se alimentar saudavelmente, nem sempre nós temos esse bom hábito. Assim como também não temos o bom hábito em todos os momentos, daquilo que nós, com aquilo com o qual a qualidade do pão, do alimento que nós nutrimos a nossa alma. Então, realmente, também uma reflexão aí cabe interessante, sobre o tipo de alimento que eu tenho aí representando, pelo que nós colocamos, do conhecimento, da leitura, que a gente tem se dedicado, do tipo de conhecimento ao qual eu tenho me dedicado em adquirir, e por aí vai, simbolizando aí o alimento da alma. Então, esse já é um ponto que Emmanuel destaca no capítulo. E aí ele coloca essa frase que nós trouxemos também como destaque, que é importante aqui para a gente fixar o ensinamento do capítulo. O alimento do coração, o alimento da alma,
para ser efetivo na vida eterna, há de basear-se nas realidades simples do caminho evolutivo. Então, aquele alimento que realmente vai nos ser útil, né, na nossa caminhada evolutiva, ele se baseia nas coisas simples, né? São, né, aquele alimento representando aí as leituras edificantes, né, representando o conhecimento que eleva, né, aquele conhecimento que nos chega, que me faz despertar para ser um espírito melhor, né, baseado nas coisas simples, né, e não nem sempre, né, naquele tipo de escolha que eu faço ou pela leitura ou né, pelo entretenimento, né, ou pelo conhecimento, nem sempre que eleva, né, e que eu também me afeiçoo, né, a qualidade do filme ou do vídeo ou do comentário, enfim, né, ou da leitura mesmo que eu me dedico, que nem sempre representa aquela que vai fazer a real diferença, ser efetiva na vida eterna para mim. Então, essas são representadas realmente pelas coisas simples, né, mas baseadas, simples, porém verdadeiras, aquelas que eu realmente preciso e que vão realmente fazer a diferença na minha condição evolutiva. E aí, Emmanuel destaca também, né, é imprescindível estejamos fortificados com valores iluminativos, sem atender aos deslumbramentos da fantasia que procede do exterior. Então, por que é imprescindível, né, que nós possamos alimentar a nossa alma com esses valores iluminativos, na busca desses valores iluminativos? Porque são eles que vão fazer a diferença, como nós já falamos anteriormente, na nossa caminhada evolutiva, e vão fazer a diferença também nos momentos em que eu for chamado, né, a demonstrar a minha fortaleza espiritual, né? Que esse é um tema que eu gosto muito de usar, que nós temos exemplos próximos a nós, né, que muitas vezes nós nos referimos assim, nossa, como fulano é uma verdadeira fortaleza espiritual, né? Essa fortaleza adquirida por esses valores aí, conquista do espírito, esforço, dedicação do espírito, né? Não dado a ele por, né, simplesmente por escolha, né, de Deus. Não, porque senão onde a justiça? E nós sabemos que Deus é soberanamente justo e bom. Então os espíritos foram criados ignorantes, né, e são fadados, destinados à perfeição. Mas entre um ponto e outro existe a dedicação, o esforço do espírito na aquisição desses valores iluminativos e consequentemente, né, no seu esforço de progressão. Né? Então, é imprescindível. Eu até comparo esse destaque que Emmanuel fez aí nesse item com, por exemplo, aquele espírito que está dentro de um corpo nutrido, forte, né, e simbolizado, vamos dizer, né, por um corpo fisicamente forte, né, bem nutrido, pronto para os esforços que a vida requerem, né, e que o chamam naquele esforço físico mesmo, né, mas que muitas vezes vai encontrar um espírito raquítico, né, dentro desse corpo físico fortalecido, um espírito fraco, enfraquecido, né, pela falta da aquisição desses valores iluminativos, pela falta da aquisição desse alimento da alma, que faz a efetiva diferença, né, que nutre verdadeiramente a alma e que vai se manifestar muitas vezes quando? No momento em que for chamado ao esforço. Por exemplo, né, nos momentos de grande dificuldade que passamos e que são inúmeros, né, na nossa vida, seja na manifestação de uma doença, na perda de um ente querido,
na decepção no trabalho, na vida amorosa, enfim. Nesses momentos, né, o espírito mostra a sua verdadeira fortaleza, oriunda da aquisição desses valores e que são frutos dessa alimentação espiritual que ele faz e que faz toda a diferença na sua condição. Né? Por outro lado, né, como Emmanuel destaca, inúmeros aprendizes guardam a experiência religiosa que lhes diz respeito por questão puramente intelectual, ou seja, meramente focada, né, no aspecto intelectual, oriunda muitas vezes, né, por exemplo, né, das grandes discussões acerca de qual, né, religião tem a verdade absoluta, detentora, né, e muitas vezes, né, aqueles que se dedicam a esse aspecto puramente intelectual da sua experiência religiosa, na verdade nutrem, né, alimentam as suas máculas morais, né, a sua vaidade, o seu orgulho, né, tudo aquilo que precisa ser combatido, né, está sendo alimentado por essas posições, muitas vezes, desse embate estéril, improdutivo, né, que não leva a lugar nenhum, muito pelo contrário, só alimenta aquilo que precisa ser trabalhado no espírito. Né? Então, ele continua, imperioso é reconhecer que o alimento da alma, para fixar-se em definitivo, ou seja, para produzir real efeito no progresso do espírito, reclama o coração sinceramente interessado nas verdades divinas. Ou seja, né, o aprendiz tem que ir a fundo, né, não ficar na superficialidade do conhecimento que por exemplo, né, se ater meramente à questão intelectual, mas ir a fundo na aquisição desse conhecimento com o coração realmente interessado em adquiri-lo. E aí, trazendo algumas reflexões sobre esse importante tema, né, que é o alimento da alma, eu busquei lá, primeiramente, no livro Fonte Viva, né, no capítulo Servir e Marchar, também de Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, né, olha essa frase que eu entendo ser importante aqui para a nossa reflexão do capítulo. Se é difícil a produção do fruto sadio na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais, que significam o alimento vivo e imperecível da alma. Então, olha como que Emmanuel, né, foi profundo aí também nesse capítulo 52 lá do Fonte Viva, né? Comparando com a produção do alimento comum, se a produção do alimento comum já, né, tem tantos desafios das intempéries, né, dos fungos ali que atacam, enfim, são tantas as dificuldades, né? Às vezes o solo que não está bem dimensionado para receber a semente, para produzir um fruto sadio, são tantos os desafios para a produção do alimento, né? Que vai saciar o corpo, o que dirá para a aquisição que ele chama ali de quase sacrificial, né? A aquisição desses valores que representam o alimento vivo e imperecível da alma. Então, é realmente devotamento, né? É dedicação, é esforço, né? Olha o termo, quase sacrificial, que Emmanuel usa para representar, né, essa doação de nós mesmos no serviço de aquisição desses valores, né? E porque muito mais simples, às vezes, né, e muito mais atrativo nos torna, né, ver aquilo que ainda me apetece, que chama muito minha atenção, que me diverte, que me distrai, mas que é ilusório. Ele não é valor essencial, ele não é aquele conhecimento que me eleva, que me faz a diferença verdadeira. E para fechar, nós trouxemos também do Espírito Emmanuel uma contribuição do capítulo 121 do livro Palavras de Vida Eterna, né? Também pela psicografia do Chico. Olha, esse para ancorar tudo que a gente falou, né, sobre
o livro como o pão o livro simbolizando o conhecimento, né, que faz a conhecimento que edifica, que eleva, que faz com que o espírito progrida, que ele, né, dá todo o embasamento para o espírito evoluir, simbolizado aí nesse parágrafo do Palavras de Vida Eterna. Aprender sempre, instruir-nos, abrilhantar o pensamento, burilar a palavra, analisar a verdade e procurá-la são atitudes de que efetivamente não podemos prescindir, se aspiramos à obtenção do conhecimento elevado. Né? Então, nessa busca, tudo isso que Emmanuel destaca, né, e que nós colocamos aqui para a conclusão do nosso estudo, é o aprendizado contínuo, né, a busca da instrução, abrilhantar o pensamento, não deixá-lo pequeno, né, mas abrilhantar o pensamento, né, burilar a palavra através do esforço naquilo que eu falo, né, analisar a verdade e buscar atitudes, né, e essas são atitudes que efetivamente vão nos levar à aquisição desse conhecimento que eleva. Agradecemos a todos e até o próximo estudo.